Olá, meus irmãos, graça e paz, uma ótima tarde. Quem vos fala é o Diácono André Gomes, diretamente do Gama, Distrito Federal, do canal Mais Cristão é Bíblico. Agora são 14 horas e 48 minutos e logo hoje pela manhã, entrei no YouTube, né, e vi um vídeo de um rapaz que ele é pastor, como eu já disse, não vou citar o nome de quem quer que seja, vou apresentar nada de alguém que tenha feito aqui, por esse canal, né? E antes também, agradecer aí aos que se inscreveram no canal, deram like, estão participando de alguma forma, estão utilizando o conteúdo. Muito obrigado, peço mais uma vez que entrem no canal, inscrevam-se, deem o like e ativem o sino e nos ajudem nesse trabalho. Como eu ia dizendo, né? Pela manhã eu me deparei com um ex-pastor, professor de teologia, e ele citou 20 questões, né, que o levaram a sair da igreja evangélica. Ele era pastor numa igreja renomada, tinha um salário muito bom e tal, mas que era contra algumas coisas, várias coisas, dentre elas ele apresentou 20 dentre elas. E aí eu venho fazendo um trabalho de formiguinha, né, que é da conscientização dos cristãos no sentido de nós respeitarmos, honrarmos e darmos continuidade à nossa ida à igreja, porque a igreja é de suma importância para as nossas vidas. É assim desde o princípio, né? A essa necessidade de estarem reunidos para poder falar do sagrado, né? Então eu fiz um trabalhozinho, né, que tem por título A Necessidade do Respeito e da Importância aos Templos Sagrados, Igreja. E aí você pode abranger tanto o templo ser humano, nós que somos igreja, sozinhos, não de uma forma, eu creio, coletiva, né, mas também o templo quatro paredes, né, que nós precisamos, necessitamos, e que é sim a casa de Deus, né? Nós sabemos que Deus, ele habita em todos os lugares, mas um local de reverência, um local onde você deve ter o cuidado ao entrar e ao sair, né? E não tomar a mesma liberdade de quando está na tua casa, é o templo sagrado. Então a sua casa, o seu lugar de trabalho, é um tipo, é óbvio que respeitoso, mas é um tipo diferente do que tem que ser dado ao templo, à igreja sagrada, à casa de Deus. Amém? Então eu venho fazendo esse trabalho com a intenção de conscientizar a importância da igreja. As pessoas pegam partes da Bíblia para querer ausentar essa importância, retirar das nossas vidas essa importância, mas ela existe e precisa ser respeitada por demais. Então, o trabalho inicia apresentando o livro de Mateus, no capítulo 16, 18, que diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Efésios 2, 20, 22 diz: Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo ensinou que Jesus
é a pedra fundamental da igreja, escolhida por Deus para edificá-la. A igreja é sustentada pelo poder de Jesus e pela força do Espírito Santo. Então, quando nós vemos essas apresentações bíblicas, nós podemos perceber, se você quiser olhar nas entrelinhas, que trata-se do templo pessoa, assim como também trata-se do templo sagrado, o edifício, né? Fala-se de edifício como se fosse nós, edificados e como um edifício em alicerce, mas nós também podemos entender a importância das quatro paredes, né? Nós podemos entender a importância das quatro paredes. E aí mais abaixo diz, como igreja, como o povo de Deus, nós como corpo e alma sendo igrejas e Jesus Cristo como cabeça. Então a Bíblia define a igreja como a reunião do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e a palavra igreja aparece pela primeira vez no Novo Testamento, lá em Mateus 16:18, como a gente disse. A igreja ajuda a espalhar o evangelho e o amor e a trazer luz para um mundo onde os valores morais foram obscurecidos. A igreja também ajuda a manter uma organização e ensinamentos que são um sistema de apoio aos membros. A Bíblia diz que devemos nos reunir como igreja, Hebreus 10:25. Juntos podemos encorajar uns aos outros e ficar firmes, esperando a vinda de Jesus. Sozinhos nos tornamos fracos e vulneráveis. Juntos formamos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Mas embaixo vocês vão ver, se a igreja somos nós, por que devemos ir à igreja? Corte seu dedo. Aí eu passo aqui um exemplo, né? Corte seu dedo fora, depois veja o que acontece. Assim como o seu dedo sem o resto do corpo morre e apodrece, você sem a igreja não consegue sobreviver. Igreja é uma palavra coletiva. Você não é igreja, nós somos igrejas. Deus nos criou para vivermos em comunidade. A vida cristã não é diferente. Jesus orou para que seus seguidores estivessem unidos com eles uns com os outros. João 17:22-23. E isso não acontece à distância, é fato. A Bíblia diz que devemos, nos reunir como igreja, Hebreus 10:25. Juntos podemos encorajar uns aos outros e ficarmos firmes esperando a vinda de Jesus. Sozinhos ficamos muito mais fracos e vulneráveis. Juntos formamos a igreja de Cristo. Somos como membros de um corpo que precisam um dos outros. 1 Coríntios 12:14. Por isso precisamos aprender a conviver. A união vem da convivência. Isso não é fácil, nós sabemos, porque ninguém é perfeito. Sim, também é difícil conviver com você, mas é absolutamente essencial levar esforço. Vale a pena investir nas pessoas de sua igreja. O lugar onde a igreja se reúne não é importante. Então pode ser em casa, né? Pode ser em outros locais, né? Pode ser num edifício especial, em um lugar alugado, em casa de alguém ou até ao ar livre. O importante é que nós nos reunamos, né, regularmente. Amém? Mas eu vejo também, e aí coloco um adendo aí, a importância de um templo, porque como eu te falei, na sua casa ou em outros locais que não seja próprio para a igreja, vai haver um tipo de respeito e tratamento. Na igreja deve-se ter outro completamente voltado para o sagrado, para o que é de Deus, né? E isso tem muita importância. As vantagens de ir à igreja regularmente. Ir à igreja é como comer uma refeição completa. Existem várias coisas que são importantes na vida cristã, como louvar a Deus, aprender mais da Bíblia, ter comunhão com outros cristãos, oração individual e coletiva. Em uma reunião normal da igreja, normalmente você tem a oportunidade de praticar todas essas coisas.
Você pode ser muito bom em uma área, por exemplo, louvar a Deus, mas ter dificuldade em outra, como aprender a Bíblia. Quando você vai à igreja, você sabe que vai crescer em várias áreas de sua fé, né? Você vai juntar o seu talento com outro e com certeza a ajuda será mútua. Você não come apenas de vez em quando, você come com regularidade. Da mesma forma, você precisa ter comunhão regular com seus irmãos, com a igreja, né? Tem uma reunião regular marcada em certo dia da semana, garante essa regularidade. Então, você ter essas reuniões marcadas garante a regularidade desses encontros. E aí há a formação, né, da troca de talentos e da apresentação da igreja como o importante que é para a sociedade em seus ensinos. E a igreja todas as semanas é um hábito saudável, tem que fazer parte da vida e a vida que você escolhe ter como boa, né? É um hábito saudável. A igreja primitiva fazia e nós também devemos fazer. Atos dos Apóstolos 1:14. Sim, há pessoas na igreja que são difíceis, interesseiras, hipócritas. Erros e problemas acontecem, mas a pergunta que não pode calar são as seguintes: você está disposto a amar? Você está disposto a lutar por sua igreja ou ao primeiro sinal de problema irá abandoná-la, né? Então são duas perguntas que nós temos que levar a sério, né? Você tem interesse em amar as pessoas? Porque para você amar as pessoas, você precisa conviver com as pessoas, o que é muito difícil. Só em Deus e em comunhão que você consegue passar pelos problemas da convivência. Amém? Então, esse é um dos pontos cruciais da importância da igreja. Erros nas igrejas, templos, quatro paredes e em nós como igrejas, que precisaremos combater, né? Então, eu fiz também, como o pastor lá fez os 20 que levaram ele a sair da igreja, peguei esses problemas e coloquei nesse trabalho. E esses 20 problemas realmente a gente encontra na igreja. Mas eles não podem ser justificativa para que deixemos de ser igreja, membro do corpo de Jesus Cristo, e para que abandonemos os templos, quatro paredes, ou o que falemos mal deles, né? Não podemos, de forma alguma, né? Nós podemos até sair da igreja e procurar uma outra igreja, que a gente não esteja se sentindo bem em um templo, vamos partir para outro, procurar uma comunhão com pessoas diferentes. Pode acontecer, mas de forma alguma você pode sair maldizendo a igreja, com ódio de pessoas dessa igreja, para poder partir para outra, né? Primeiro você precisa ter até uma liberação amigável do seu pastor, consciente de tudo que aconteceu, para que você possa ter a consciência tranquila e estar fazendo parte do hino do Senhor de forma também tranquila, né? Então eu separei aqui 20 acontecimentos, 20 erros, né, que nós vamos encontrar tanto nas pessoas como nas igrejas de quatro paredes, nos templos de quatro paredes, né? Primeiro, supervalorização dos templos. Não que os templos não precisem serem bonitos e trazer conforto. Precisa, é óbvio. Tudo isso é preciso. Cadeiras confortáveis, né? Um bom púlpito, um bom som, né? Um ambiente que tenha uma água tratada, né? Que seja bem iluminado, que tenha salas para a escola dominical. Tudo isso é necessário. Só que nós não podemos pegar o dinheiro da comunidade, aquilo que é arrecadado pela membresia, e utilizar só nisso. Utilizar só para isso, né? Para benefício próprio é que não pode mesmo. Ou seja, separar o dinheiro ali para usar comigo, eu pastor, eu líder, e também com o templo, né? Valorizando por demais o templo, e esquecendo das outras obras que a igreja precisa fazer, dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, né, e etc. Então nós não podemos de forma alguma cometer esse erro. Segundo erro, né, falta de transparência com o que se arrecada e se gasta nos templos de modo geral. Então não ter uma prestação de conta,
de excelência, bem esclarecida, também é um problema sério que nós encontramos na igreja e que não pode ocorrer e que devemos combater. Todos esses pontos que irei falar aqui, nós precisamos continuar na igreja para poder combater esses problemas e não abandonar a igreja. Ah, mas está numa situação completamente difícil. Aí é aquilo que nós estávamos falando. Com muito carinho, com muita humildade, com muito respeito, peça permissão ao seu pastor, explique o porquê e procure uma outra igreja para você congregar sem nunca sair do corpo de Cristo, né? Então, terceiro problema, interferência de forma abusiva nas vidas das pessoas, seja membro dos templos ou não. Então, aquele abuso que se tem de apontar erros de uma forma condenadora, né, que é totalmente errada e que atrapalha muito a congregação. Outro erro que nós vamos ver e vamos ter que combater. Quarto erro, teologia ou pregações impondo o medo, né? Aquela teologia que fala que você vai sofrer no inferno e etc. E aquela situação pesada que você vai e faz as coisas pelo psicológico perturbado e não por amor a Cristo. E hoje nós sabemos que o amor a Cristo é que comanda e a graça de Deus está sobre nós, né? Então, o quinto problema, politicagem no púlpito, que não deve existir de forma nenhuma. É lógico que eu tenho minhas convicções, minhas ideias, é de suma importância, minha visão sobre o que é esquerda e o que é direita, eu preciso ter, mas nunca levar para o púlpito da igreja. Nunca, porque atrapalha e não é o certo. Não é o certo, porque vão ter visões diferentes e a gente não pode seguir a visão do líder, a visão do presidente, a visão do pastor, de quem quer que seja da igreja. Nessas questões políticas, não. Amém? Sexta posição de problemas está a imposição do dízimo. Pregar e querer forçar a barra dizendo ser o dízimo algo obrigatório, né? E não é, tem que ser de coração. É simples essa questão, meu irmão. Se eu tenho no coração a intenção e a vontade de oferecer os 10% à igreja, eu ofereço com tranquilidade. Se eu não tenho, eu não ofereço e faço da outra forma que eu achar que agrade a Deus, sabendo que a igreja precisa de dinheiro, assim como todo organismo material precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas e para manter o local. Então, de alguma forma, quem é membro precisa ajudar. Amém? E também deixar isso bem explicado com o presidente, com o pastor responsável pela igreja, né? É preciso ter essa consciência. Sétimo problema. Cultos pagos. Pagar a entrada para assistir ao culto porque virá na igreja um cantor ou um pregador dito importante por demais. Completamente errado, e se houver na igreja, nós precisamos combater. Nunca abandonar a igreja, nunca de forma nenhuma abandonar Jesus Cristo. E nunca, meus irmãos, falar mal da igreja ou falar mal dos membros da igreja. Tenho feito um trabalho voltado a essa questão, né, de estar falando mal das igrejas, e esse falar mal está em diversos canais da internet, né, da mídia. Antigamente você via alguns setores como Jornal Nacional e outros locais, né, falando dos evangélicos de uma forma ruim, né? Mas hoje nós vemos que está acontecendo é que vários cristãos, em busca de likes, em busca de visibilidade, e de uma forma gananciosa e exacerbada, estão colocando fofocas. O problema está nesse ponto. Fofocas e fuxicos e brincadeiras desagradáveis com relação ao evangelho, com relação à igreja, denegrindo o nome das igrejas, né? E aí é um perigo terrível, né? Então nós não podemos deixar acontecer. Amém? Então, pagar também shows para poder estar entrando na igreja, porque não é mais um culto, passa a ser um show, né? Está totalmente errado. O oitavo problema é o estrelismo de pastores, cantores e pregadores, né? Nós sabemos que tem
Tem aqueles pastores que, infelizmente, deixam o ego falar mais alto, assim como tem cantores, pregadores, diáconos, presbíteros, que deixam, né, a posição ou um pouquinho de conhecimento que recebeu a mais subir a cabeça, e soberbos cometem erros, né, e querem humilhar os outros ou até passar por cima dos outros. Então é um problema que precisamos combater também, sem sair da igreja. O nono problema é o desmerecimento dos pobres, né? Desmerecimento de quem tem menos poder aquisitivo na igreja. Né? Os cargos passam a ser para quem paga mais na igreja, para quem contribui mais. Né? E os eventos da igreja, né? Aquela, né, colônia de férias para as crianças das igrejas e etc., que fazem, geralmente é um preço muito alto, e quem não tem o mesmo poder aquisitivo do que a maioria da igreja, que é grande, abastecida e abastada, né, fica com problema aí de socialização. Não consegue colocar os filhos para acompanhar do mesmo ritmo aí. Então tem que ter esse problema, essa preocupação também com esse problema. Hierarquia piramidal é o 10º problema. Exacerbada, né? Quando o cabeça tem que ser Jesus Cristo, e aí a hierarquia vem tomando conta de tudo, e tem as pessoas que deixam o poder subir a cabeça e passam a ser nem digo semideus, quase Deus já, né? E isso também é um problema seríssimo, que a pessoa não diminui e deixa Deus, né? Ele cresce, deixa o ego passar por cima. Autoritarismo dos líderes é o 11º, também está nessa mesma questão, né? O camarada assume um posto e quer ser autoritário, quer gritar com as pessoas, tratar mal, fazer do jeito que ele quer, sem querer saber da opinião de ninguém. É complicado, né? Também é um erro muito grande, que afasta os irmãos, os evangélicos, e que assusta. E não só evangélicos, em todos os meios, eu creio que tem esse problema, todos os meios religiosos. Eu acredito que passam por essas situações e esses tipos de problema que tem que ser resolvido dentro da igreja. O 12º, fé nas cerimônias que são realizadas, né? Como utilizar óleo para ungir, um lenço com a água, uma água que buscaram em Israel. Então, assim, uma fé voltada para outros centros, fé mesmo até no pastor, mas não tendo Cristo como centro. Jesus Cristo é o centro de tudo, e é Ele quem faz e quem realiza todos os momentos na igreja, né? O 13º aí é os salários, né, exorbitantes de pastores e de alguns trabalhadores da igreja. Eles faz jus a um pagamento se trabalham e se só se dedicam àquilo ali? Sim, o trabalhador faz jus ao seu salário, né? Mas não pode ser exorbitante. Tem que ser de acordo com o que a igreja possa, sem estar enriquecendo quem quer que seja. Porque o dinheiro é para enriquecer todo o conjunto igreja, né? Então, se nós prosperarmos materialmente, é para que esse materialmente seja utilizado no templo, na igreja, com melhorias, com trabalhos voltados para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Essa é a verdadeira importância que tem que se dar para o dinheiro, o pecúnio material, né, papel, nessa nossa terra, né, para utilizar com aqueles que realmente precisam. 14º, pastores, donos dos templos, né? Os pastores tomam conta do templo, fazem um documento que perpetua ele como presente, e dali ele só sai passando para um herdeiro, né, para um parente. Então também é um problema sério que tem que ser enfrentado nas igrejas. Eu acredito até que se falar em reforma novamente protestante, eu acho que está na hora, viu? Passando da hora para certas coisas. Mas, lembrando, meus irmãos, nunca abandonar a igreja. Nunca deixar a igreja, de forma alguma, deixar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja de Jesus,
de Jesus. Nós temos que saber separar igrejas de seitas, igrejas de locais que só proliferam heresias, né? Então, 15º problema, misticismos com os elementos judaicos, usar, por exemplo, talit, né, ou chalé da oração, ou kippah, que se põe por sobre a cabeça, né? Também são junções de igrejas diferentes, né? Então, realmente se utiliza um misticismo muito grande com relação a esses tipos de acontecimentos, o que não é das Assembleias de Deus, que não é das Assembleias de Jesus Cristo. Amém? O 16º, sugestionamento psicológico, né? É quando há aquela imposição de mão, ou aquela gritaria para que a pessoa aceite qualquer coisa que seja, porque não, com certeza não é Jesus, porque é com decência e ordem, é com tranquilidade, e é o Espírito Santo quem trabalha. Então essa imposição, essa forçação, esse empurra, esse joga-vento, dá pernada, que já estão inventando uma série de coisas, né? Com todo respeito, né? Porque às vezes pode até fazer umas situações dessas, e pela fé alguém crer e ajudar de alguma forma. Então não podemos apontar nem julgar quem quer que seja, mas temos que ter o senso do ridículo e daquilo que é sagrado, que é bem sério e precisa ser feito também com seriedade, né? Então, o 17º, desmerecimento dos casais amaziados. Esse é um problema enorme e tem que ter muita cautela, muito cuidado, né? Sendo que o verdadeiro casamento não está em um ato simbólico de trocas de alianças e um registro, o que não se deixa de ser importante. É óbvio que o casamento é de suma importância, né? Porém, não pode ser usado para desmerecer ou separar por preconceito os amaziados, né? Porque se estão juntos e existe o respeito, o amor, o carinho, o cuidado, não deixa de ser um casamento. Agora é óbvio que a orientação com educação, com tranquilidade, com o deixar o Espírito Santo agir, é muito mais importante do que apontamentos e condenações, né? Então não se pode fazer isso de forma alguma. Temos que, na verdade, orientar e deixar o Espírito Santo trabalhar. Nunca, nunca destratar, desfazer, deixar de buscar para que faça os trabalhos da igreja, etc. Amém? Temos que dar espaço para que a pessoa consiga perceber a importância do conserto. Senão, a pessoa vai continuar do mesmo jeito, né? Porque tem que vir como ela está, e com certeza, estando conosco, o Espírito Santo trabalha e modifica. 18º, generalização da condenação aos que têm opção sexual diferente da que temos como normal, né? Nós temos a normal como heterossexual, e aí existem outros que têm uma opção sexual diferente da nossa. E aí nós devemos respeitar. Assim como nós não compactuamos com nenhuma ação dos heterossexuais da forma errada, espalhafatosa, escandalosa, também devemos agir da mesma forma com quem tem opção sexual diferente. Não pode estar causando escândalo, não pode estar agindo errado. Nem os homossexualmente falando, nem os heterossexualmente falando. Não podemos generalizar. Existem os errados em todas as opções sexuais. Erros gritantes, erros escandalosos. Esses sim nós devemos mostrar que são errados e exigir que não seja feito, tanto dos héteros como dos homos. Amém? Então não podemos fazer essa distinção, porque Jesus Cristo com certeza não faria e não fez. Amém? 19º, né? Exclusivismo salvífico. Só os evangélicos irão para o céu. Né? Nós sabemos que tem pessoas aí que se dizem evangélicas e não são, né? Então, quando nós falamos só os verdadeiros evangélicos, também é um pouco pesado, irmãos.
Porque eu creio que existam pessoas fora das denominações evangélicas que são boas de coração e talvez vá chegar ao céu bem primeiro que muitos evangélicos, né? Por diversos tipos de acontecimentos, e nós sabemos que Jesus Cristo, ele não faz acepção mesmo e nem escolhas. Somos todos para ele vistos da mesma forma, mas acontece que o coração, o íntimo do coração, é Deus, é Jesus Cristo quem consegue ver e perceber quem é verdadeiro ou não. Amém? Então, essa exclusividade, irmãos, não é nossa, é para todos que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Os erros que nós cometemos, é Deus quem vai julgar. E aí, no momento certo, será julgado e não cabe a nós o apontamento nem a condenação. Amém? O 19º é o exclusivismo salvífico e o 20º é a bibliolatria. A gente tem que perceber que a Bíblia é um livro. Tem coisas na Bíblia que não são para o nosso tempo. É fato, são histórias contadas 4.000 anos atrás, né? E mais ou menos, né? E histórias de povos diferentes, com culturas, pensamentos e atitudes diferentes das atuais. Nós temos que ter essa consciência, né? Agora, nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um conjunto de livros sagrados que registra a relação entre Deus e o seu povo. É um registro da relação de Deus com o povo. E nós temos que saber pensar ali o que é para nós, o que cabe para nós, o que é da época deles, o que aconteceu por conta deles. Então, o seu povo, olha, aí diz aqui, a Bíblia Sagrada é um conjunto de livros sagrados que registram a relação entre Deus e o seu povo, ao longo de mais de 4.000 anos. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro, e a expressão Bíblia, Rágia, que significa os livros sagrados. Então é Bíblia, Régia, que significa os livros sagrados. A Bíblia evangélica tem 66 livros. E essa diferença de números de livros entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, que tem 73 livros, se dá por conta da exclusão de alguns livros do Antigo Testamento pelos protestantes. Então, os protestantes, eu acredito que a época do protestantismo, retirou aí alguns livros da Bíblia católica, né? Formulando assim a Bíblia protestante, né? Então essa divisão se dá conta, né, por conta da exclusão de livros, né, do Antigo Testamento pelos protestantes. Essa explicação torna clara e evidente a construção da Bíblia utilizando-se o homem. E é por isso que precisamos ter em mente que a verdadeira palavra é Jesus Cristo. Né? Então, quando você for observar a Bíblia Sagrada, observe Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo e você vai estar vivendo uma Bíblia Sagrada. Amém? Então, a conclusão, né, que nós chegamos desse trabalho. Com esse desdobramento, precisamos esclarecer que ninguém é forçado a permanecer em denominação alguma. Tem motivos pessoais para sair da igreja? Peça então perdão a quem quer que seja e comunique, né? A quem for comunicar também, peça perdão ao seu pastor e que a saída seja somente depois de ter conversado e tentado consertar. Viu que não teve como e não se sente mais ali como um membro, né? Saia e busque uma congregação que lhe receba e que lhe faça bem. Mas nunca saia com inimizades, ódio, rancor. Assim como entrou por amor, deve também sair com amor. Agora,
a igreja de Jesus Cristo nunca devemos abandonar ou sair, nem muito menos falar mal dela, nem da igreja templo, 4 paredes, nem da igreja pessoa, membresia. Nunca queira fazer o papel de atual Judas, né? Nós nunca podemos realmente fazer o papel de traíras, né, meu irmão? De trair o evangelho, de trair a igreja de Jesus Cristo, de trair o povo de Deus. Nós não podemos querer fazer esse papel de forma nenhuma. É horrível, é terrível, né? E causa medo e estranheza essa questão da gente perceber tantas pessoas querendo destruir a ida ao templo. Nós precisamos lembrar sempre, igreja é uma palavra coletiva. Você não é a igreja. Nós, em conjunto, somos a igreja. Você pode até ser um recipiente para receber o Espírito Santo, para receber Jesus Cristo em seu coração. Mas se você não estiver em comunhão com as outras igrejas, que são os outros irmãos, essa fé, esse Espírito Santo se apaga. Esse Jesus Cristo apaga. Deixa de existir na sua essência, na sua humildade de coração. E aí você volta a ser o velho homem. E aí você precisa trabalhar sempre como um novo amor, o estado que é o que você tem que se apresentar em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de podermos estar conversando, batendo um papo, estudando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero de alguma forma ajudar com esse trabalho. Espero que Deus esteja na vida de todos. Nós somos aqui do canal Mais Cristão, é Bíblico. E aí nós queremos, meus irmãos, que vocês prestem atenção realmente se todos os assuntos que são apresentados relativos ao nosso Senhor Jesus Cristo são de cunho bíblico, de cunho evangélico e são palavras do Senhor. Amém? Entrem no canal, inscrevam-se, deem like, nos ajude a continuar com esse trabalho, combatendo aí como formiguinha esse falar mal da igreja, esse apresentar a igreja, os cristãos, como pessoas ruins, porque nós não somos, nós somos sal e luz da terra. Existe uma pequena minoria querendo deturpar a igreja do Senhor, destruir a igreja do Senhor, mas nós, com oração, não deixaremos que isso ocorra. Amém? Em nome de Jesus, nesta tarde, eu peço, Senhor, engradecidamente, amor e paz, muita saúde e graça vindo de sua parte para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.